tema da nossa mensagem de hoje é Conselhos de Deus para os pais. Provérbios capítulo 4, versículo 3 em diante. Conselhos de Deus para os pais. Provérbios 4, versículo 3 e 4. A palavra do Senhor diz assim: quando eu era menino, na companhia de meu pai, uma criança experiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras e guarde os meus mandamentos, e assim você viverá. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Nós não precisamos dizer, mas às vezes o óbvio é bom a gente relembrar, que nós somos pais e somos referenciais para o nosso filho, para os nossos filhos, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Não tem como a gente esconder dos nossos filhos quem somos. Eles estão ali no nosso dia a dia, eles estão ali nos vendo acordar, nos vendo dormir, então nós somos referencial para os nossos filhos, ou de coisa boa, ou de coisa ruim. Os nossos filhos veem tudo, eles não deixam passar nada. Esses dias Maria Helena lá estava imitando o jeito que eu ronco, e o pessoal lá em casa, todo mundo rindo, porque ela estava fazendo igualzinho. Então nem roncar em paz eu posso mais, porque as filhas sabem como eu ronco e imitam igualzinho. E querendo ou não, os nossos filhos são xerox nossas em muitos aspectos. Eles se parecem conosco nas coisas boas e também nas coisas ruins. Nós pais sabemos que a gente não vai conseguir acertar sempre. A gente erra e talvez em alguns aspectos erra com frequência. E com o tempo, conforme os nossos filhos vão ficando mais maduros, eles vão notando as nossas falhas. Com a Maria Helena, que está pequenininho, eu criei lá um bordão com ela que está começando a deixar de funcionar. Sempre quando ela me pergunta alguma coisa e eu dou uma resposta, ela fica admirada e diz: pai, como é que você sabe disso? E eu, brincando, obviamente, digo para ela: o seu pai sabe tudo. E ela, por muitos anos, fez sentido para ela. E o meu pai sabe tudo. Só que agora, com 6, 7 anos, ela começou a descobrir que eu não sei tudo. Então, o bordão já está começando a perder a força. Quando ela me pergunta alguma coisa e eu não sei, ela diz: mas você não sabe tudo? Eu falei: eu sei tudo, mas dentro desse tudo tem algumas coisas que eu não sei. Então, querendo ou não, os nossos filhos, eles vão começar a ver as nossas falhas, vão começar a descobrir que a gente não sabe de tudo, que a gente não é bom em tudo, que a gente não é tão bom quanto deveria ser, e isso não pode nos desestimular. Irmãos, não é fácil ser pai. Assim como ser mãe é um desafio muito grande, ser pai é um desafio enorme. Porque nós entendemos que não basta apenas nós falarmos, nós precisamos ser. E ser nesse mundo, andar na contramão desse mundo é um desafio muito grande. Mas pais que estão aqui, deixa eu falar para vocês e para mim também, não desista de ser pai. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, não desista de ser pai. Você jovem que está aqui, que ainda não é pai, não se assuste com a paternidade. Deus vai capacitar você. Deus vai te dar uma unção especial para que você seja pai. Mas de antemão já deixo eu te alertar que não é nada fácil. Só que tem algo que a gente pode fazer. Quanto mais parecido você for com Jesus, quanto mais o caráter de Deus você tiver, mais essa missão vai ficar mais fácil. Quanto mais semelhante a Jesus você for, quanto mais do caráter de Deus você tiver dentro de si, mais fácil ficará essa missão de ser pai. Bom, eu queria que nesses minutos que nós passaremos juntos estudando a Bíblia sobre isso, sobre paternidade, vamos deixar o Pai perfeito, Deus, Ele é o Pai por excelência, vamos deixar Ele então nos mostrar, através da palavra do Senhor, quais são os conselhos que nós como pais devemos seguir, quais são os conselhos de Deus para uma paternidade abençoada. Aqui nesse versículo 4 que nós lemos, ele começa dizendo: Ele, o Pai, me ensinava e me dizia. A primeira coisa que a gente aprende aqui na Bíblia é que o pai deve ensinar.
E você pode pensar, pastor, mas isso é óbvio. Todo pai ensina. Eu digo para você, todo pai deveria ensinar, mas nem todo pai ensina. Nós vemos uma geração que tem sido, mesmo que tenha pai e mãe dentro de casa, tem sido ensinado por outros, tem sido ensinado pela televisão, pelo celular, e muitos pais não ensinam. Irmãos, intencionalmente, o mundo quer ensinar os nossos filhos. Eu não sei quem viu esse vídeo, né? Se não, assista esse vídeo. É um vídeo muito forte, que é um movimento LGBTQI+, em algum lugar, e eles estavam, não sei se perto de uma igreja ou perto de famílias, e eles estavam dizendo assim: nós iremos ensinar os seus filhos o que cremos. Quem viu esse vídeo? Ninguém viu esse vídeo? Eu vou achar para compartilhar. E eles estavam ali intencionalmente dizendo: nós vamos ensinar os seus filhos, nós vamos doutrinar os seus filhos. Vou procurar esse vídeo e vou colocar lá para vocês verem. O mundo não brinca de ser mundo. Satanás não brinca de ser Satanás. E o mundo vai intencionalmente querer ensinar os nossos filhos sobre como eles acham que deve ser. E se nós, como pais, não ensinarmos, o mundo vai ensinar e rapidinho vai ensinar. É a internet, é a televisão, são os influencers, os youtubers, os artistas da música, os amigos mais velhos, todos eles querem tomar o nosso lugar de paternidade, de ensinar os nossos filhos. Cabe a nós, pais, tomarmos uma decisão e uma postura de dizer que ninguém vai tomar o nosso lugar de ensinar os nossos filhos. Amém, pais que estão aqui? Estamos juntos nessa? Ninguém pode tomar o nosso lugar de ensinar aos nossos filhos o que cremos e o que a palavra de Deus ensina. Fica então um desafio para nós: invista tempo em ensinar. E a gente sabe que ter tempo na nossa geração talvez seja uma das maiores batalhas que nós temos. Se pudéssemos escolher, uma boa parte de nós diria que gostaríamos de ter igual Itaú, 30 horas, porque às vezes 24 horas a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa. Na verdade, isso é uma prioridade nossas que não estão elencadas de maneira correta. Mas às vezes a gente parar e investir tempo de qualidade com os nossos filhos significa ter que abrir mão de outras coisas. E isso não é fácil. Tem uma coisa que eu tenho feito já ao longo dos anos, que tem sido muito bom para mim. Eu tenho investido todas as minhas noites, antes de dormir, em contar histórias bíblicas e orar com Maria Helena. E tem sido bom para mim porque enquanto eu vou, algumas pregações surgem enquanto eu estou contando história para ela. Eu estou lá contando a história da Bíblia e eu falo, vamos pregar sobre isso, ó. Então é um momento ali muito bom e às vezes, irmãos, eu estou cansado, às vezes eu estou ali deitada, Maria Helena vai lá, pai, hora da Bíblia e da oração. Eu falo, Senhor, às vezes o corpo não quer, mas a Maria Helena, graças a Deus, vai lá e me puxa, pai, Bíblia e oração, senão não durmo. Eu falei, então bora, vamos lá. E aí eu conto uma história, conto duas, se deixar, ela é esperta, vai querendo 3, 4, um monte, né? E eu fico feliz de ela já ter essa necessidade de ter um momento de Bíblia e oração. E uma coisa que tem acontecido agora engraçado é que durante a oração que eu vou fazendo, ela quer controlar a oração também, ela quer que eu ore por todos os aspectos da vida dela. Se eu esquecer algum aspecto, quando eu termino a oração, ela diz, pai, você esqueceu de orar para que eu tenha bons sonhos, para que eu não tenha pesadelos, para que amanhã na escola, eu falei, tá bom, tá, vamos lá, volta a oração. E isso, ao mesmo tempo que é engraçado, eu fico feliz, porque a gente vai investindo tempo e isso vai produzindo no coração dos nossos filhos o desejo de conhecer mais a palavra. Mas o natural do homem sem Deus é cada um entra no seu quarto, cada um pega seu celular e vai até altas madrugadas e no dia seguinte cada um acorda na correria e vai para o seu trabalho, para a sua escola e a nossa geração vai vivendo isso. Só que não é isso que Deus quer para nós. Além de ensinar investindo tempo, Deus também quer que nós ensinemos não apenas mostrando, mas fazendo. Há uma frase no exército que é a minha predileta, que é, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Essa frase, o exército tem essa mania, né, de criar essas frases, né, pequenas e de efeito, e que a gente grava e leva para a vida inteira. Essa é uma delas que eu gosto.
Eu tive uma experiência muito interessante com a Ana Clara, quando ela tinha 5 anos de idade. Eu já contei aqui, alguns já sabem dessa história. Nessa época eu morava em Belo Horizonte e eu frequentava a Igreja Batista da Lagoinha. Só que eu morava sozinho, ela e a mãe moravam em Manaus, porque eu estava lá fazendo o curso da aeronáutica. Quando elas foram me visitar, perto da formatura, eu peguei a Ana Clara e levei no culto junto comigo. E quando chegou a hora da oferta, que estava lá a diaconisa passando com a salva, eu peguei o valor e dei na mão da Ana Clara para ela entregar a oferta. E para minha surpresa, quando a salva passou, a Ana Clara não entregou. Eu não sei se ela vai lembrar disso. Passou a moça da oferta e ela com dinheiro na mão, eu falei, minha filha, eu te dei esse dinheiro para você dar de oferta. E a resposta dela para mim foi, mas você não deu oferta. Eu falei, então, eu não dei oferta porque eu te dei para você dar oferta. E ela respondeu, mas você não deu oferta. Eu falei, eu sei, minha filha, olha só, é que eu queria te ensinar a dar oferta, por isso que eu te dei o dinheiro para você dar oferta. E ela pela terceira vez disse, mas você não deu oferta. Eu falei, meu Deus do céu. E na minha cabeça, ela estava errada, porque ela não entendeu a minha recomendação de ela dar oferta. Mas na cabeça dela era, se meu pai não deu oferta, por que eu vou dar oferta? Só que na hora eu não entendi isso. Precisei de alguns meses depois refletindo sobre aquilo, e desde então aquilo faz parte da minha vida. Que não tem como a gente ensinar falando, a gente tem que ensinar fazendo. A gente não ensina o caminho de Deus, a gente ensina no caminho de Deus. A gente não tem como dizer para os filhos, e muitos pais fazem isso, filho, vai para a igreja, que a igreja faz bem para você. E o cara nunca vai na igreja, nem pisa na igreja nenhuma vez sequer. Não funciona. É o famoso, faço o que eu falo, como é que é? Não faço o que eu digo, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Isso nunca vai funcionar para nós, pais cristãos. Jamais. Então nós como pais, e aqueles que ainda não são pais, já saibam, não dá para ensinar apenas falando. Tem que ensinar fazendo, senão não dá certo. Aqui no versículo... tem um outro exemplo aqui que eu escrevi aqui para lembrar, é muito bacana esse exemplo também. Um pastor amigo meu, e é amigo meu mesmo, tá? Nessa história não é minha não, que a gente tem mania de falar, é meu amigo, né? Mas essa de verdade é um amigo. E ele me contou essa história, eu ri muito, e eu queria compartilhar com vocês. É um amigo lá de São Paulo, de Campinas, ele é pastor, e ele estava dirigindo, né, numa estrada, e por algum motivo ele não colocou o cinto. Naquela época os carros não apitavam, né? O nosso carro não bota o cinto, ele fica gritando lá, né? E não apitava o carro, então ele foi sem cinto e de repente ele foi parado numa blitz. E quando ele se tocou que ele estava sem cinto, ele ia botar o cinto rápido, mas aí apareceu o policial. E o policial fez a pergunta para ele, boa tarde e tal, o senhor estava sem cinto? E ele diz que a primeira reação dele humana, ele já ia dizer, não, mas eu já estava colocando, eu tirei rapidinho para pegar algum documento, e quando ele planejava o que ele falar, o filho dele, que tinha 7 ou 8 anos na época, falou assim, seu policial, ele estava sem cinto sim, ele está sem cinto desde que ele saiu de lá. Né? Criança sendo criança. E aí ele disse que ele teve alguns segundos para tomar uma reação. Ele poderia ter dito, seu policial, esse menino não sabe de nada, ele não me viu, eu tirei aqui rapidinho. Ele poderia ter feito isso. Mas ele sabe que se ele fizesse isso, ele perderia o filho dele para sempre. Então ele disse, seu policial, eu estava sem cinto. E o policial disse, ok, aqui está a sua multa. Então ele preferiu ganhar a multa, mas não perder o coração do filho. E ele me contou essa história, e essa história fez todo sentido para mim, porque se fosse um pai, alguém que não tivesse compromisso com Deus, ia virar para o filho e ia dar-lhe a mãozada no filho, cala a boca, moleque. Mas ele estaria falando para o filho, não faça o certo, faça o errado. Ele preferiu ganhar a multa e ganhar o coração do filho. E eu tenho para mim, irmãos, que essa é a maneira como a gente deve ensinar os nossos filhos. Não falando, mas fazendo. Aqui no versículo 10 e no versículo 12, capítulo 4 ainda, versículo 10 e versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida vão se multiplicar. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, e os seus passos não se embaraçarão, e se você correr, você não vai tropeçar.
Antes de nós, como pais, ensinarmos sobre retidão, sobre integridade, sobre justiça, nós primeiros devemos ser sábios, retos e justos. Eis aqui um outro desafio na paternidade. Você não tem como ensinar integridade se você não for íntegro. Você não tem como ensinar retidão e justiça se você não viver e exercer retidão e justiça. Quer ver um exemplo? Irmãos, quando, obviamente, eu falo essas coisas, tem, obviamente, um espelho aqui na minha frente. No nosso dia a dia, tudo contribui para que a gente faça coisas erradas. Não estou falando sobre pecados, estou dizendo coisas erradas. Exemplo, você está ali na fila, aconteceu comigo esses dias agora. Você está numa fila, tá? E eu não sei o que dá na cabeça das pessoas, né? Parece que às vezes eu acho que eu vivo num outro mundo. Eu estou ali na fila, né? Com um bom militar ali quase em posição de descansar, esperando. De repente surge um ser humano do nada, assim olhando para o alto, como se não soubesse onde está, e ele vai entrando na tua frente na fila, com a maior cara de pau. Já aconteceu com vocês isso, gente? Só para saber se é só comigo que acontece essas coisas, né? E de repente a pessoa vai olhando no celular e para na tua frente. Aí o sangue ferve, né? Dá vontade de dar uma moca, dá vontade de dar uma banda, mas você respira e, Senhor, senhora, com licença, eu estou aqui na fila de desgramento. Você não pode, né? Você se controla, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso acontece com tanta frequência que daqui a pouco, se você não vigiar, a sua lógica vai começar a mudar. Você vai dizer, já que todo mundo fura fila, quer saber de uma coisa? Eu vou furar a fila também, bora. E às vezes, se a gente não vigiar, a gente vai fazendo em coisas pequenas, seja ali na fila, seja no mercado, seja num parque de diversão, seja qualquer lugar, você vai estar começando a fazer o que as pessoas fazem. E os filhos estão olhando tudo que a gente faz. É o pai que fura a fila, é o pai que dá dinheiro para o policial aliviar a multa, tudo isso o filho vê, talvez não fale. É o pai que toma decisões precipitadas que afetam toda a família, que não administra bem o seu lar. Se isso acontecer, dificilmente esse pai vai conseguir ensinar retidão e justiça para os seus filhos. As palavras serão vazias, serão apenas palavras. Irmãos, repito o que eu falei no início, é um desafio ser pai, porque você tem que se policiar para si, para Deus e para os seus filhos. Não tem para onde correr. Essa sabedoria nós pedimos a Deus, mas também nós adquirimos no estudo e na prática da palavra. Assim como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, de igual forma, quanto mais próximo de Deus você quer estar, mais próximo você vai ficando, mais próximo você vai ficando, mais parecido com Jesus você vai ficando. Então, enquanto pessoas se afundam no abismo do pecado, nós, pais, homens de Deus, temos que tomar a decisão de cada vez mais parecer com Jesus. E esse é um caminho sem volta. A retidão nós adquirimos rejeitando as diárias propostas do mundo e clamando por santificação em nossa vida. Agora veja aqui no capítulo 3, o versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Eis aqui um conselho de Deus para os pais. Todo pai tem que corrigir os seus filhos. Não é uma possibilidade, não é uma opção, é uma obrigação. E eu não sei você, mas alguns pais têm mais facilidade, outros menos. Alguns pais não têm problema em corrigir fisicamente seus filhos, outros sofrem. A gente vê alguns pais que quando vai bater no filho chora junto, porque dói no pai. Alguns pais não têm, talvez não conseguem exortar o filho, porque aquele momento mais dói no pai do que no filho, mas não é uma opção, é uma ordem de Deus. A Bíblia diz, quem ama, corrige os seus filhos. Alguns pais, irmãos, têm delegado essa tarefa de correção para a mãe. Ah, resolve com a sua mãe lá, ela que vai corrigir. Ou então muitos pais chegam e dizem, mulher, você não está vendo o que o filho está fazendo? Vai lá e conversa, vai lá e resolve. Quantos pais não agem assim? E acham que a mãe tem que fazer tudo, inclusive corrigir sozinha. Mas a correção não é só para a mãe. A correção é para os pais. E o pai é o sacerdote do lar. Querendo ou não, o pai precisa ser a representação da lei.
Às vezes, eu não tenho esse problema lá em casa, não. Já falei lá. Eu sou a representação da lei. Se quer ficar bravo, pode ficar bravo. Vai ter 2 trabalhos. Ficar bravo e me perdoar e deixar de ficar bravo. Então, economiza trabalho. Porque nós, pais, precisamos mostrar. Não é que nós somos aquela pessoa insensível, coração duro. Não. Mas muitas vezes precisaremos ser firmes para corrigir, justamente porque amamos. E falando de correção, não é apenas correção de ajustes, não é apenas correção de coisas erradas que que os filhos fazem, mas correção dentro do coração. Como os filhos são seres humanos igual a nós, então os filhos mentem, desobedecem, fazem coisas escondidas. E nós precisamos corrigir o coração, não apenas o físico. Veja aqui comigo agora, deixa marcado em Provérbios, mas vai aqui em Provérbios 23, 13 e 14. Olha o que diz a palavra em Provérbios 23, 13 e 14. A Bíblia diz: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com vara e livrará a alma dela do inferno. É Bíblia, está aqui. Uma vertente da psicologia moderna acha isso um absurdo, um ultraje. A Bíblia fala isso. Castiga com vara, ela não vai morrer. Pelo contrário, você vai livrar a alma dela do inferno. Olha agora o capítulo 13, versículo 24. Provérbios 13, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 13, 24. O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. É muito forte isso. Quem não corrige, diz a palavra, odeia o seu filho. Você já tinha pensado nisso, irmão? Talvez alguns pais acham que porque amam os filhos, não corrigem. A palavra do Senhor diz: quem não corrige, odeia. Quem ama, corrige. Agora, cada correção, irmãos, é uma oportunidade de reflexão pessoal. A cada vez que nós, como pais, corrigimos os nossos filhos, nós precisamos também refletir em nós. Por que meu filho está fazendo isso? O que está faltando em mim como referência, como referencial, para que ele não faça isso? Então, cada momento de correção é um momento de autorreflexão. Eu já contei isso aqui algumas vezes, essa história, mas para quem não ouviu, a minha avó, que está com 90 anos de idade, com saúde, está lá no Rio de Janeiro, muitos aqui conheceram minha avózinha, a avó Rita, ela levou à risca essa coisa de vara. Né? Nos tempos modernos hoje, como o pessoal não mora perto de árvore, o pessoal vai substituindo, né? A vara por chinelo, a vara por rider, por cinto, né? Minha avó não, minha avó era raiz. E vó raiz é vara de goiabeira. E tem uma pior que é a vara de marmelo, que essa aí tu dobra, a bicha não quebra, né? E minha avó levava e ela deixava a varinha lá. E teve uma vez que você vê, eu tinha 7 anos de idade, hoje eu tenho 40. Então foi há 33 anos atrás e eu não consigo esquecer. Eu com 7 anos de idade, menino lá do Rio de Janeiro, como todo menino do Rio de Janeiro, suado, descalço, andando pela rua. Esse era, não tinha, né, celular na época, era andar pela rua, né, jogando bola, com o dedo do pé aberto. E ela disse para mim: meu filho, vá ali tinha um nome específico, né? Como se fosse a taberna em Manaus, lá me ajudem aí. Lugarzinho que vende as coisas, mercearia, mercadinho, né? Na venda, né? Vai ali na venda, né? E compre pão para a gente comer. Pois bem, eu fui, obedeci parcialmente. Obediência parcial, irmãos, é desobediência, tá? Então não existe obediência parcial, né? E eu fui, comprei o pão, por um milagre, sobrou um dinheirinho, eu comprei alguma coisa que era Cheetos, alguma coisa assim, que na época vinha com um negocinho chamado tazo. Quem pegou essa época do tazo, né? Até hoje eu não sei para que serve aquele negócio, mas vinha um tazo lá dentro. E eu vim com o pão debaixo do sovaco, o pão aqui, né? Tá, e com o biscoito na mão. Passei direto pela minha casa, porque na minha cabeça eu queria mostrar para o vizinho o tazo que eu tinha ganhado. Pois bem, passei e a minha avó quase que em posição de descansar na porta de casa, sem dar um pio. Fui, mostrei o tazo para o meu amigo, voltei. Quando eu passei por ela, ela sem falar nada,
sacou, sabe Deus de onde, aquela varinha. E sabe igual aquele som do Beto Carreiro? Beto Carreiro, né? Nas minhas costas, com eco e tudo, né? E eu lembro daquela dor absurda de costa de menino suado e aquela vara na diagonal assim, né, nas costas, né? E quando eu olhei para trás, ela com uma calma sobrenatural disse: esta é a varada da responsabilidade. Jamais esqueça dela. Deu certo, nunca mais esqueci da varada da responsabilidade. E a partir daquele momento eu lembrei que obediência só é obediência se for completa, não existe obediência parcial. A minha avó fez o que a Bíblia falou: não livre a criança da vara, livre a alma dela do inferno. E às vezes nós como pais temos dificuldades com isso. Então, irmãos, voltando para isso, para nós, corrigir não é espancar. Quem espanca é criminoso. Nós, pais, homens de Deus, corrigimos como enxergamos que temos que corrigir. A Bíblia ensina a usar vara. Se assim você for fazer, você está amparado. Mas toda correção, ela deve ser recheada de amor. Você corrige amando, você corrige ensinando, você corrige aproveitando aquele momento para reflexão pessoal e para ensinamento para os filhos. Aqui no capítulo 5 agora, Provérbios, capítulo 5, olha que capítulo tremendo, irmãos. A Bíblia ela é perfeita, a Bíblia ela é completa em tudo. Capítulo 5. Provérbios 5, 1 em diante. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, ela anda errante em seus caminhos e não o sabe. Agora, meu filho, escute o que eu digo, e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho desta mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Versículo 15. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Um verdadeiro pai ensina ao filho o valor do casamento. Um pai de verdade ensina o seu filho, a sua filha, a respeitar o seu casamento, a respeitar o seu cônjuge. Quantos de nós já não ouvimos histórias, ou talvez até tenham passado por isso, não sei, Deus sabe, por aquele pai que, para ensinar o seu filho a ser macho, na visão dele, ele leva o filho para onde? Para o prostíbulo, o mais jovem possível. E alguns pais fazem isso porque o seu pai fez com ele, porque o seu avô fez com seu pai, porque o seu bisavô fez com seu avô. E alguns pais acham que filho macho é aquele que tem relacionamento sexual o mais cedo possível. Esse pai não teve um encontro com Cristo ainda. Ele não sabe que, na verdade, fazendo isso, ele está destruindo uma parte do seu filho. Porque, na verdade, macho, homem, brabo, como o pessoal acha aí, não é o que tem um monte de mulheres. Um homem de verdade, macho alfa, é aquele que vive a sua vida inteira com uma só. Protege-a, guarda, blinda a sua mulher, porque ela é o presente mais precioso que ele pode ter recebido do Senhor. Mas o mundo diz o contrário. O mundo diz que você tem que ter a 01, a 02, a 03 e a 04 e mais um montão. Essa é a visão que o mundo ensina para os nossos jovens. O jovem descolado na escola é aquele jovem que pega um monte de menina. É aquele que é conhecido como que tem um montão aos seus pés. Esse é o jovem do padrão do mundo, o top.
O jovem do padrão de Deus é aquele que escolhe esperar o momento certo, a hora certa, em que Deus vai providenciar alguém para que ele passe a sua vida. Alguns pais tratam a mãe sem afeto, não oferecendo nenhum valor e amor. E querendo ou não, os filhos veem isso e têm grandes chances de agir igual em seus relacionamentos. Irmãos, é claro que por ética, obviamente, jamais vou falar dos assuntos que eu recebo no meu gabinete. Claro que não, jamais farei isso. Mas com uma relativa frequência, nós recebemos casos de esposas que relatam que estão sofrendo violência física do seu esposo. Irmãos, para mim como pastor, isto é muito difícil. Confessando o pecado para vocês agora, a minha vontade humana, aí esquece o pastor de lado, é de levantar, ir lá na casa do caboclo e dar-lhe uns supapos. Aproveitar que eu sou grande, né? Eu nunca briguei, mas dá vontade de fazer isso. É minha vontade humana quando eu ouço histórias como essa. É obviamente que seria enfim, falta de sabedoria, pecado e mais um monte de outras coisas juntos. Mas quando nós ouvimos histórias como essa, o sangue ferve. Porque eu fico pensando, que homem é esse, com H minúsculo, que tem a coragem de encostar a sua mão no presente mais precioso que ele recebeu? Um homem desse precisa sim ser punido, precisa sim passar pelo que a lei manda passar, porque é inaceitável. Nós vemos, infelizmente, muitas mulheres que se habituam. Talvez aí entraremos aqui numa discussão sociológica gigantesca. Não é que se habitua, é porque se ela sai de casa, vai para onde? Ou, enfim, é uma discussão sociológica gigante. Mas, infelizmente, nós vemos muitas famílias em que homens batem nas esposas e isso vai sendo arrastado, mas isso é uma tragédia terrível. E muitos desses homens fazem isso porque seus pais fizeram com sua mãe, porque seus avós fizeram com suas avós, e fica nesse ciclo de desgraça, nesse ciclo de pecado, nesse ciclo terrível, e o filho ali, no meio disso tudo. É por isso, irmãos, que a conversão em Cristo, ela é algo radical. Quando você tem a conversão de verdade, você quebra o jugo, você quebra o ciclo, você quebra um monte de coisas na sua vida. Vou dar um exemplo, me permita dar um exemplo pessoal demais, mas quando eu casei, aos 22 anos de idade, eu lembro que a oração que eu fiz lá no altar foi a seguinte oração: Senhor, eu não aceito na minha vida nenhum tipo de maldição hereditária, não aceito e rejeito na minha vida o que aconteceu muitas vezes na minha família, e esse momento que eu estou casando vai ser para a eternidade enquanto estivermos aqui, até que a morte nos separe. Eu não vou me separar da minha esposa jamais. Foi a oração que eu fiz. Os meus bisavós se separaram. Os meus avós se separaram. Os meus pais se separaram. Todos os meus tios, todos, sem exceção, se separaram. Muitos meus primos se separaram. Então eu vinha de uma linhagem onde a maioria da minha família se separou. Só que quando eu casei eu disse, isso não vai acontecer na minha família em nome de Jesus. Não recebo na minha vida nenhum tipo de maldição hereditária ou influência do inimigo, e isso não vai acontecer. Já estamos caminhando para 20 anos de casado, em nome de Jesus vamos para 40, 60, vamos andar velhinho juntos, sem dente, banguela, mas vamos estar junto lá. Que Jesus volte antes, Maranata, amém, né? Irmãos, a conversão, ela é uma mudança radical. Ela não é uma mudança meia boca, ela é uma mudança total. Então, se você, meu querido irmão que está aqui, teve um pai complicado, isso não serve para você fazer as mesmas coisas. Talvez naturalmente você caminhe por esse lado, mas se Cristo vos libertou, verdadeiramente você é livre. Então não aceite sobre você esse subjugo, esse jugo de eu faço isso porque meu pai fez, porque minha avó fez. Síndrome de Gabriela, lembra a síndrome de Gabriela, né? Esses dias eu fiquei espantado que quando eu vi a Maria Helena cantando essa música, eu falei, meu Deus, essa música é tão velha. Eu acho que o pessoal renovou a música, né? Eu nasci assim, como é que é? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe a música da Gabriela, né?
Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Um trem desse, né? Gabriela, né? E tem gente que tem essa síndrome. Aprendeu assim com os pais, não muda, continua, passa para os filhos, e aquela tragédia vai sendo passada de geração em geração. Um pai de verdade ensina seu filho a amar a mulher que Deus deu, com a sua vida e com as suas palavras. E por último, capítulo 13, versículo 22, a primeira parte. Capítulo 13, versículo 22. A Bíblia diz: o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. O homem bom deixa herança, não apenas aos seus filhos, mas aos filhos de seus filhos. Nós, como pais, e aqueles homens que estão aqui que ainda não são pais, que serão, precisam deixar uma herança. Eu não estou falando apenas de valor financeiro. Tem pai que quando morre, gente, só deixa dívida. Não é verdade? Tem pai que quando morre, a família fica desesperada porque está afundada em dívidas. Mas um pai de verdade, um homem de Deus, ele não deixa dívidas, ele deixa herança. E não apenas uma herança física, mas um legado, uma herança espiritual, em que os seus filhos podem olhar e dizer: eu quero ser como meu pai. Quando eu particularmente olho para meu pai, não sei quem, boa parte conhece meu pai. O meu pai é meu filho na fé e meu filho ministerial. Pela graça de Deus, eu pregando para meu pai, ele se converteu quando eu tinha 15 anos de idade. E depois de muitos anos, eu o consagrei pastor. Então, meu pai, ganhei ele para Jesus e ainda enviei ele para o ministério. Olha que coisa boa. Só que ele é meu pai. E ele é melhor do que eu em muitas coisas. E hoje, quando eu olho para o meu pai, em vários aspectos, eu digo: eu quero ser como meu pai. Meu pai tem um hábito de leitura 10 vezes mais forte que o meu. Meu pai lê muito, muito mesmo, né? E eu falo: eu quero ler como meu pai. Meu pai tem uma paciência sobrenatural. Ele até brinca com a gente. Ele sempre, quando olha para mim e a Ana, ele diz: paciência, lespila. Ele tem uma paciência que é inexplicável. E eu quero ter uma paciência como a dele. Ele trata a esposa de uma maneira tão linda. Trata os filhos com preocupação. Está lá com seus 65 anos indo para a academia, fazendo atividade física. Ele prega como ninguém, ele tem um trabalho social nas ruas, junto aos mendigos, há muitos anos. Ele constrói casa para mendigo, alimenta o mendigo, vai lá atrás. Ele faz, e eu fico olhando e falo: eu quero ser como meu pai. E eu entendo que isso é ser pai, é deixar um legado, é fazer com que o filho tenha orgulho de dizer: ali está meu pai, e eu quero ser. Mas, meu querido irmão, como você não tem controle sobre isso, talvez alguns dos senhores ou senhoras, talvez não tenha tido o melhor dos pais. Se este for o seu caso, então seja você, a partir da sua geração, o melhor pai que o seu filho e que a sua filha pode ser. Lembro-me, me permita aqui usar o exemplo, não fica brava comigo, Yasmin, mas eu lembro que num dos retiros, enquanto estávamos falando sobre paternidade, e eu lembro que quando Yasmin começou a falar sobre o pai, sobre a mãe, lágrimas desciam do rosto dela, né? Lembra? Aquele dia foi tão especial, e eu vi tanto amor, ela falando sobre o seu pai, sobre o esforço do seu pai para que ela estudasse, para que ela se formasse, e como ele era, e aquilo impactou tanto a minha vida, sabe, Yasmin? Ver o amor que você tem pelo seu pai, pelos seus pais, e é assim. Nós pais temos que ser assim, não como uma coisa forçada, mas como algo natural. Nós como pais não vamos acertar sempre. A gente erra, a gente peca, a gente falha, mas a gente conserta, a gente não desiste, a gente ama os filhos, a gente está lá, pede perdão para os filhos, conserta, caminha um pouco mais. Essa é a jornada de ser pai, e o mundo precisa de pais. Eu tenho para mim, irmãos, que muitos dos jovens que estão presos, não fiz um estudo exatamente sobre isso, mas eu tenho para mim que muitos dos jovens que estão presos, talvez não tenham tido tempo de qualidade com seus pais, ou não tenham tido bons pais. Isso estraga a vida de uma pessoa completamente. Mas mesmo que esse seja o caso, quando Cristo entra na vida de uma pessoa, por mais que ela não tenha tido o melhor pai, Deus passa a ser esse pai perfeito.
E a pessoa, toda aquela carência que ela não tinha no pai terreno, ela pode achar e ser satisfeita em Deus. Quantos creem nisso? Eu quero concluir dizendo para nós, como pais, decidamos viver esses conselhos de Deus para a nossa vida. Deixa eu repeti-los para você não esquecer. O pai deve ensinar. O pai deve ser sábio e reto antes de ensinar retidão e justiça. O pai deve repreender e corrigir. O pai deve ensinar o valor do casamento, com palavras e atitudes. E por último, o pai deixa herança aos seus filhos. E a pergunta que eu faço para nós hoje, nós pais que estamos aqui, é: se partíssemos hoje, se morrêssemos hoje, domingo, qual herança nós deixaríamos para os nossos filhos? Já parou para pensar nisso? Não sei se você já teve experiências de quase morte. Não tive experiências assim, quase morte, aquela coisa muito forte, mas já teve algumas vezes que eu achei que ia morrer. Alguns meses atrás, como eu falei, Satanás enviou um filho dele que atravessou o sinal a quase 160 por hora. Ele passou tão rápido no meu carro que o carro meu balançou assim, ó. E eu falei, por meio milésimo de segundo, talvez não tenha dado um segundo, eu não virei uma latinha de refrigerante aqui. E naquele momento eu parei, cheguei aqui na igreja, estava vindo para a igreja, domingo, 9 horas da manhã. Parei ali no estacionamento um tempo, falei, meu Deus, quase que eu morri. E a gente, querendo ou não, faz uma reflexão. Quando você tem um problema de saúde grave, você também pensa. Eu tenho refluxo, eu não sei quem tem essa batalha também, eu tenho batalha de refluxo, então muitas vezes eu acordo de madrugada, sem ar, tonto ali já, várias vezes. E numa dessas vezes foi tão forte, que o refluxo veio e eu não tive como respirar, e eu fui quase perdendo a consciência de tão forte, fui tentando puxar pelo nariz, não veio, pela boca não veio, eu já comecei a me desesperar, e aí lá no finalzinho veio o ar, eu puxei, querendo ou não eu paro, aí parece que passa um filme na sua vida, né? E eu fico pensando, meu Deus, se eu partisse aqui agora, e minhas filhas acordassem, e vissem sem o pai delas aqui, como é que ia ser isso? E talvez você não precise passar por experiências assim, que te fazem, né? Mas fica essa reflexão. Se hoje você partisse, qual herança, qual legado os nossos filhos lembrariam de nós? O que eles iriam lembrar de nós? Como um pai que trabalha muito, como um pai que está muito tempo na rua trabalhando, como um pai que não fala direito com eles, como um pai que não trata bem a esposa, como um pai que não trata bem o seu chefe, como um pai que está o tempo todo endividado, o tempo todo enrolado, como um pai que não ora, enfim... Ou como um homem de Deus, que busca o Senhor e que ama a sua família. Essa é uma reflexão para nós, como pais, fazermos. E eu gostaria de, com muito carinho, convidar todos os papais que venham aqui à frente. Pode ser aqui em cima, por favor.